Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Tati, sou psicopedagoga e por isso mesmo sou muito procurada para saber como montar uma rotina de estudos que seja eficaz e eficiente para adolescentes. Então vamos começar do começo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que estudar tem como objetivo a aprendizagem. Estudar é só quando a gente senta e vai lendo e vai, colhendo ali informações, assistindo uma aula e trazendo, aquelas informações, input, só entradas de conhecimento. A aprendizagem é quando a gente consegue colocar esse conhecimento a serviço de alguma coisa, colocar esse conhecimento para fora, exteriorizar esse conhecimento. Então, por exemplo, quando eu recebo instruções de como andar de bicicleta, tudo bem, né? Então eu sei tudo como que funciona ali, posso saber até das leis da física e tudo. Mas se eu não subir na bicicleta, não sentir, como que eu faço para equilibrar, realmente não fizer testagens ali, testo, subo, caio, corrijo o erro, subo de novo, seguindo as instruções. Eu posso ter instruções e posso tentar e tentando aprimorar essas instruções, que eu segui. Mas se eu não colocar em prática, não for lá e não treinar, não vai dar resultado. Isso acontece com a aprendizagem e deve acontecer desde quando a gente é pequenininho. Então, quando a gente é bebê, quando a gente é criancinha, a gente deve ser apresentado a um mundo em que aprender é fantástico, é maravilhoso. E a gente já nasce com esse senso, de aprendizagem, tanto que a gente aprende a falar, aprende a andar de bicicleta, aprende a andar, aprende a conviver, a pedir as coisas que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa disso, e aí a gente não só pensa, a gente exterioriza, a gente coloca pra fora e vai lá e faz e não tem medo de errar. À medida que a gente vai crescendo, vai acontecendo isso, a gente vai ficando com medo de errar, menos, a gente arrisca menos, tem menos essa propensão de se expor a riscos, e à medida que vai ficando mais velhinhos ainda, mais adolescentes, aí tem medo do ridículo, às vezes vergonha de algumas coisas, e muitas vezes também não só isso, mesmo que a pessoa não tenha esse tipo de vergonha ou medo de exposição, pode ter também um hábito que não foi construído, o hábito do estudo que não foi construído desde cedo. Então, estudar, na verdade, é um hábito que precisa ser construído, assim como escovar dente é um hábito que é construído, e como as consequências de, desde nenenzinho, você não construir o hábito de escovar dentes, elas vêm a um prazo mais curto, Então, as pessoas acabam postergando isso de criar o hábito do estudo. Mas acontece que as consequências de não ter um hábito de estudo, um hábito de aprender, mais importante do que o hábito do estudo, o hábito de aprender, de arrumar uma estratégia de aprender, e aí sim é o estudo, as consequências são tão mais devastadoras, eu acredito mais devastadoras, porque a gente precisa aprender durante toda a nossa vida. Então, a gente precisa construir hábitos de estudos. E eu sou muito procurada, voltando lá no início, que eu disse no início, para ajudar na construção de rotinas de estudo. Porque todo hábito, ele começa com uma rotina. A gente precisa criar uma rotina para que se estabeleça um hábito. Um hábito é uma rotina que virou normal, que já está sendo feita sem esforço. Isso que é um hábito, Tornou alguma coisa comum, assim. Então, sempre me pedem para ajudar a criar rotina. Então, assim, a gente tem aqueles quadros de rotina, onde a gente vai colocar todas as atividades que precisam ser contempladas, Então, uma criança, um adolescente, ele precisa ter um tempo livre, ele precisa ter um tempo para estudar, ele precisa ter um tempo para se alimentar, para fazer uma atividade física, brincadeiras, Estar em grupo, então, assim, etc. Várias coisas que a gente precisa contemplar. E uma coisa que muitas vezes é ignorado na hora de criar essa rotina de estudo são os ciclos biológicos. Aqui a gente vai falar do ciclo circadiano. O que é esse ciclo? O nosso corpo, ele não consegue ficar em alerta 24 horas. Por isso mesmo, o que acontece? Ele tem picos, e de mais alerta, e picos onde ele já está mais cansadinho e precisa de atividades que exigem menos esforço. Geralmente, essas atividades que são biológicas mesmo, comportamentais, mentais, elas são reguladas pelos ciclos de noite e dia, de luz e escuridão. Então, isso quer dizer que quando está mais escuro, a gente tem menos energia, a gente está mais recolhidinho, a gente está menos, o
com menos predisposição para realmente ir lá fazer, encarar as coisas, né? Tanto para atividade física quanto para atividades mentais. E quando está claro, a gente tem mais essa predisposição para ir lá e fazer muitas coisas e colocar mais energia nas coisas, usar muito pensamento, muita criatividade. Então a gente tem menos e tem mais isso quando está claro. Geralmente esses ciclos vão se alternando ao longo de um dia de 24 horas. O que também pode acontecer é que esses ciclos, eles não são ciclos de 12 em 12 horas, né? Tem ciclos aí de 4 horas, de 6 horas, e a gente precisa trabalhar para conhecer esses ciclos no nosso próprio corpo. A gente precisa observar os horários em que a gente está mais alerta, com mais energia para gastar, com mais predisposição para ir lá e fazer as coisas. E esses horários devem ser os horários que são utilizados nas atividades mais difíceis e mais desafiadoras. Geralmente, quando a gente acorda de manhãzinha, a gente já acorda mais energizado, porque a gente teve um longo período de descanso. Mais ou menos, pelas estatísticas, o período em que a gente está mais paradinho, com menos energia, é por volta de 3 e pouquinho, 3 e meia ali da manhã. De manhãzinha, quando o dia já clareou, é o momento em que a gente está mais alerta. Então, a gente se alimenta bem, a gente pode fazer uma atividade física e, inclusive, estudar, tá? Estudar também de manhã é um horário muito bom. Um outro ciclo acontece, na média, mais ou menos, um outro pico desse, mais ou menos por volta lá de 3 e meia da tarde, 3 horas da tarde. É um horário muito bom para criança, para o adolescente estudar, porque geralmente a gente tem um outro pico desse de energia. Então, esses são os ciclos aí circadianos. O que a gente pode aprender com isso, com esses ciclos? Que a gente pode colocar todas as tarefas que exigem mais esforço nesses horários. Então, fazer tarefas de maior esforço logo pela manhã, quando você está recarregada e cheia de energia, é muito bom e muito mais produtivo na maioria das pessoas. E por volta, depois também à tardinha ali, depois que você já fez a digestão, né, lá pelas 3, 3 e meia também é um horário bom. A gente deve colocar as atividades que são mais difíceis e exigem mais esforço nesse horário. O que a gente pode aproveitar aqui? Se a criança, adolescente estuda pela manhã, ele já vai aproveitar aquele ciclo da manhã com uma queda maiorzinha ali, mais perto do almoço. E a gente pode aproveitar para fazer as tarefas escolares depois, mais ou menos, de 2 e meia da tarde, por volta desse horário, que aí já almoçou, já teve aquela quedinha de energia e já tá voltando tudo de novo. Então, em se tratando de estudo, de atividade que é mais difícil, desafiadora, é mais interessante a gente colocar nesses horários. Agora, é claro que isso é uma média. Tem pessoas que falam, ai, que eu sou muito noturna. Eu mesma sou uma que já falei muito isso e ainda trabalho bastante à noite. Ai, eu sou muito noturna e tal. Sim, tem pessoas. Existem umas diferenças genéticas que fazem com que algumas pessoas consigam ser mais produtivas mesmo nesses horários de escuridão. Isso não é uma coisa assim tão anormal, é uma coisa comum. E acontece também de as pessoas não usarem a energia devidamente do jeito que deveria ser usada de dia, e acontecer bastante de ela talvez pense que é aí uma ave noturna porque ainda não fez os testes, né? Não tentou, não se esforçou de dia e tal. Então, tudo que a gente tem que fazer para a gente descobrir isso é teste. A gente precisa testar. Se a gente não testar, a gente não vai conseguir ter a certeza mesmo direitinho de quais são os nossos melhores horários. Então, eu sempre aconselho começar uma rotina de estudos. Às vezes, os adolescentes vão começar a estudar para se preparar para o Enem e tal. Eu aconselho começar com poucas atividades divididas em vários horários. E aí, a gente vai ver quais são os horários em que ele está sendo mais produtivo. Aí a gente coloca as atividades mais desafiadoras nos horários de maior produção. E as atividades de maior energia e predisposição, e aí vai ter mais resiliência, vai conseguir se empenhar mais quando errar, porque a aprendizagem é erro. Quando você começa só a acertar é porque você já aprendeu. Então, vai errar mais e vai ter aquela paciência, aquela resiliência para ir lá,
para fazer de novo. Então a gente precisa muito disso. Então, quando a gente perceber que esse é o melhor horário, a gente começa a direcionar todas as disciplinas. São assim, uma matéria nova, uma coisa que é mais difícil, alguma coisa que exige um empenho maior, mais tempo, mais determinação, coloca nesses horários. E como eu já disse, né, a única forma da gente ter a certeza de que a gente está fazendo a rotina certa é testando essa rotina. E é por isso que eu nunca aconselho colocar muitas atividades, porque a pessoa também precisa ter uma vida social, precisa ter um tempinho para relaxar, precisa ter um tempinho para sair, se encontrar com os amigos. Geralmente a gente deixa esse tempinho para o final de semana, ou precisa fazer uma atividade física. Isso é muito importante, contribui muito com o nosso desenvolvimento, com a nossa potência neurológica, para a gente realmente ter mais resultados. Então, fazer atividade física para as pessoas que estudam e precisam estudar é muito importante e dá muitos resultados, tá? Eu aconselho bastante isso. Então, a gente tem que separar horário para essas coisas também. E tudo que a gente precisa fazer é testar. Testar essa rotina por algum tempo. Então, testa por uma semana e ver quais são os melhores horários, e aí vai adaptando, talvez trocando os horários de algumas atividades. Atividade física nesse horário não estava legal, eu acho que eu poderia estar estudando nesse horário, então coloca o estudo nesse horário, muda o horário da atividade física, e assim vai regulando, porque vai chegar num ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? O ponto ótimo é aquele ponto em que você consegue atingir o seu máximo potencial na atividade que você está fazendo ali naquele momento. Tá? Então, eu aconselho muito que faça isso. Teste. Agora, o que não pode é não tentar fazer uma rotina, não se esforçar para fazer uma rotina de estudo, porque se a gente quer criar um novo hábito, a gente precisa de rotina. E tem mais, tem um outro ponto importante também. Estudar sempre nos mesmos horários é muito legal, porque o cérebro se acostuma que aquela hora é o horário de aprender. Então, toda vez você repetindo aquela mesma atividade no mesmo horário, repetindo aquela mesma rotina, vai se transformar num hábito ali e o seu cérebro vai estar habituado a aprender naquele horário. Mas antes, eu acho importante encontrar esse melhor horário para você. Melhor horário para cada um. Então, se você aí é psicopedagoga, é uma pedagoga e orienta crianças, orienta adolescentes, ou mesmo um papai ou uma mamãe, procure entender também esses ciclos, né? Ver qual é o melhor horário para aquela criança, para aquele adolescente. Aqui também eu já orientei bastante jovens da universidade, eu moro numa cidade pequena, uma cidade universitária, e eu já orientei vários jovens, e tem mesmo esses ciclos, e vários deles acreditavam que eles eram essas aves noturnas, que eles eram pessoas noturnas, e acabaram descobrindo que não. Na verdade, eles não eram pessoas noturnas, simplesmente eles não tinham criado essas rotinas e não tinham testado todos os horários. E como eles fizeram um horário e conseguiram aprender naquele horário, eles achavam que ali estava o seu ponto ótimo. Mas aí a gente adapta a rotina, a gente vai trabalhando nessa rotina, mudando os horários, fazendo novas testagens, e aí a gente descobre que aquilo que ele achava que já estava no ponto ótimo dele, atingindo o máximo potencial, na verdade, estava abaixo do potencial. E aí é uma grata surpresa quando a gente descobre que pode e que pode aprender muito mais e que está sempre melhorando, sempre conhecendo coisa nova sobre a gente mesmo. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Se você vai pensar em criar rotinas para as crianças, né? Se você é psicopedagoga, pedagoga, papai, mamãe, se você é um jovem, se você estuda, eu mesmo, né? Como eu mesmo que estudo bastante. Então, é bom a gente conhecer os horários em que a gente tem um maior rendimento para colocar as atividades de maior complexidade. Essa é a minha dica de hoje para você. Um beijo e aí a gente se vê no nosso próximo encontro aqui no canal.